Todos os dias Deus tem uma palavra para nos abençoar. A palavra de hoje, ela vai profundamente mexer com o nosso interior. Quem pode habitar no teu santo monte, Deus? O Salmo 15, versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A gente vê que o Salmo 15 é uma reflexão sobre a santidade de Deus, sobre os requisitos para aqueles que desejam morar na sua presença. Davi pergunta: quem pode habitar no teu tabernáculo? E o teu santo monte nos desafia a refletir sobre as qualidades essenciais de uma vida que agrada a Deus e permitir viver em sua comunhão. Ao longo desse salmo, vemos não apenas os critérios de Deus para habitar na tua presença, na tua santa presença, mas também uma relação sobre quem são essas pessoas e como as suas vidas são moldadas pela santidade divina. Quem vai habitar no teu santo monte, Deus? Quem vai habitar no monte santo de Deus? De acordo com o Salmo 15, as pessoas podem habitar no santo monte de Deus. São aquelas que têm um coração íntegro, que vivem de maneira justa e que têm um comportamento fiel diante do Senhor. O Monte Santo é uma metáfora para a presença de Deus. E Davi aqui descreve essas pessoas como aquelas que possuem um caráter irrepreensível. E elas não são perfeitas, mas têm um desejo sincero de andar segundo a vontade de Deus. Vamos aqui destacar as qualidades dessas pessoas. Primeiro, são 7 qualidades que eu quero nortear para vocês aqui nessa manhã. Primeiro, andam com integridade. Salmo 15, versículo 2. Elas são honestas, sinceras, verdadeiras, e seus caminhos são sem engano ou sem hipocrisia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: praticam justiça. Elas agem de maneira justa em todas as situações, tratando os outros com equidade e respeito. Terceiro, falam a verdade no coração. A sua palavra é firme e fiel, sem mentira e sem falsidade. Quinto ponto, são fiéis em seu compromisso. Elas cumprem o que prometeram e não importa a circunstância. Não fazem mal ao próximo. Elas evitam prejudicar os outros, sejam por palavras ou sejam por ações. Rejeitam a maldade e honram os que temem a Deus. Elas evitam de qualquer forma a maldade e buscam se associar com aqueles que vivem para Deus, com Deus. Essas são pessoas que têm o direito de morar no Monte Santo, ou seja, na presença de Deus. O que Deus revela para nós de forma verdadeira é que nós devemos ter uma natureza de adorador, de adorar a Deus. Nós devemos habitar na presença de Deus, não basta apenas seguir um ritual religioso. O verdadeiro adorador de Deus deve viver com um caráter puro e íntegro, refletindo a santidade de Deus em todas as suas ações. O que nós precisamos destacar? Que a santidade de um cristão se revela principalmente em suas atitudes diárias, cotidianas, rotineiras. Ele não apenas em momentos de culto. A santidade que Deus exige não é uma questão de aparência, mas de transformação interior, que se manifesta na maneira de como vivemos e amamos o próximo. O Salmo também nos ensina que Deus não aceita
de qualquer forma as coisas na sua presença, mas aquele que se empenha em viver segundo os seus padrões de justiça e de verdade. Em um segundo ponto, eu não posso simplesmente oferecer a ele as coisas de qualquer forma. Apesar do mundo já estar corrompido, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós possamos apresentar ele de forma íntegra, de forma que a gente possa separar a nossa vida em santidade. Quais são as referências bíblicas que eu preciso? Isaías 33:15. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto e que despreza a ganância de opressão e que sacode as suas mãos para não aceitar o suborno e que tapa os seus ouvidos para não ouvir propostas de homicídios e fecha os seus olhos para não ver o mal. Essa passagem vai enfatizar que aqueles que desejam habitar na presença de Deus devem viver de maneira justa, rejeitando a corrupção e o mal. Segundo ponto, Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus declara que somente os puros de coração podem ver a Deus. Isso reforça a ideia de que aqueles que buscam morar no santo monte de Deus devem ter um coração puro e livre de engano e impureza. Terceiro ponto, que versículo bíblico que eu devo guardar no meu coração nesse dia. Apocalipse 21:27, que diz: nela de maneira nenhuma entrará coisa que contamine, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa passagem aponta para a cidade celestial, onde somente os justos podem habitar. Assim como o Salmo 15, a Bíblia destaca que a santidade é o critério para estar na presença de Deus. Mas como eu vou aplicar, ou como podemos adotar para viver de forma digna na presença de Deus? Primeiro, viver com integridade, ser transparente em nossas ações e palavras. Praticar a justiça, tratar todos com equidade e agir de maneira justa, mesmo quando ninguém está vendo. Falar a verdade, evitar mentiras e enganos, falando com sinceridade e com o coração puro. Evitar calúnia e fofoca, colocar a língua de forma a ser controlada e buscar promover a paz, não o conflito. Olha só, vou repetir de novo: evitar a calúnia e a fofoca, promover a paz, não o conflito, controlar a sua língua. Quinto, cumprir nossos compromissos, ser fiéis à palavra dada, como Deus é fiel conosco. Mesmo que te custe caro, firme a tua palavra até o final, cumpra o propósito. Nunca entregue menos que o combinado. Certa vez Spurgeon diz algo interessante: a santidade é a beleza de um cristão, e ela é mais valiosa que qualquer outro atributo. Somente os puros de coração podem ver a Deus, e somente os justos podem habitar no teu santo nome. A verdade, que a verdadeira piedade é caracterizada por ações justas de um coração sincero diante de Deus. Não podemos buscar a Deus apenas em um momento de necessidade, mas em toda a nossa vida, com um desejo constante de agradá-lo. Porque quem anda com integridade, pratica justiça, caminha com Deus e habita no teu santo monte ou no teu tabernáculo. Querido Espírito Santo, eu sei que essa meditação nos desafia a examinar a nossa própria vida nessa manhã e a viver de uma forma digna na tua presença, ó Deus. Querido Espírito Santo, as pessoas que podem habitar no teu santo monte, Deus, são aquelas o coração buscam a verdade, a integridade, a justiça, a santidade. E eu quero ser essa pessoa, como as pessoas que estão me ouvindo essa manhã.
Nós somos chamados aqui nessa manhã, querido Espírito Santo, a refletir sobre essas qualidades que nós devemos ter na nossa vida diária, que eu devo procurar ser fiel, verdadeiro e justo, e não apenas em palavras, mas em ações, pois assim, Deus e querido Espírito Santo, podemos nos aproximar da presença do Senhor. Como diz aquele hino, Deus, mais perto quero estar, meu Deus, em ti, embora a dor seja que me aproxime a ti. Vem, ó, vem, Emanuel, fazei em mim o teu querer, Deus, pois tu és fiel, tu és Senhor, tu és Senhor. E sobre esta palavra nesse dia, me ajuda a ser esse cidadão que vai para o céu. Me ajuda a ter essa santidade diária, para que eu possa habitar no teu santo monte, vivendo para agradar ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem te abençoou, que você possa compartilhá-la com outras pessoas que precisam de uma palavra para avivar o seu coração. Essa é a mensagem revelada que Deus tem para você nesse dia. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.